Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Um bom dia para vocês, amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Você que estiver online aí, já vai entrando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Você que puder, pega a sua Bíblia abençoada aí, abre ela no livro de Salmos 102. Salmos 102, eu quero estar meditando estes salmos com os irmãos nesta parte da manhã. E eu creio que Deus falará aos nossos corações através dos Salmos 102. Se você quiser pegar a sua Bíblia e abrir em Salmos 102, vamos estar lendo agora para a glória do Senhor Jesus. Diz assim o título deste salmo: Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus, para que restabeleça o seu povo e o conduza à sua terra. A oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. E forte, né? Salmo 102 diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue até ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Aleluia. Versículo 3, porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Olha que interessante o salmista falando aqui, que o salmista, o título do salmo já é muito forte. O salmista, ele pede a Deus, ele está com o coração clamando ao Senhor com uma oração aflito, queixando, derramando a sua queixa perante a face do Senhor. E quantas das vezes a gente está com o coração ferido, com o coração angustiado, com o coração triste, com o nosso coração ferido, que você esquece até de comer o seu pão, que você até esquece de se alimentar. Esse se alimentar aqui pode se alimentar da palavra de Deus, orar e buscar e ir até a casa de Deus, como pode também ser a parte física, fisiológica, que quantas das vezes quando você está triste, angustiado, decepcionado com alguma coisa, você perde até a fome. Você não se alimenta direito, você não quer comer, você não quer fazer mais nada, você só quer ficar trancado no teu quarto, você só quer se isolar do mundo, se esconder dentro de uma caverna, se fosse possível. Quantas das vezes isso não acontece conosco? Quando você passa por situações de tristeza e angústia, e que todas essas coisas acontecem. Aqui o salmista estava passando por isso e mostrando para mim e para você que ele também passava por decepções, que ele também passava por angústias, que ele também ficava com seu coração aflito. E ele também questionava e se derramava as suas queixas perante o Senhor. Olha que interessante no versículo 4. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele. Aqui o salmista, ele já não comia, ele já falava: Senhor, eu estou tão assim fraco, eu estou tão sem vontade de viver, só estou sem vontade de comer, que até os meus ossos se pegam à minha pele. Olha as características que o salmista vai dando aqui ao longo desse texto. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. O salmista aqui não estava bem. O salmista aqui estava doente. O salmista aqui estava aflito. O salmista aqui estava precisando de um socorro urgente do Senhor, precisando que o Senhor viesse o socorrer, porque ele estava no estado tanto fisiológico do corpo humano, quanto espiritual muito debilitado. O salmista estava debilitado, tanto fisicamente, cansado, sem fome, doente, cheio de problemas. E ao mesmo tempo ele estava com fome de Deus, debilitado de Deus, faltando Deus na vida dele, faltando busca, faltando tantas coisas. E quantas vezes isso acontece conosco, não é verdade? Olha que interessante.
Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como mocho nas solidões. Velo e sou como pardal solitário no telhado. Pardal solitário no telhado. Já parou para pensar essa imagem? Um pardal solitário no telhado? Geralmente as aves, elas andam em bando, não é verdade? Elas andam em companhia. Geralmente as aves não ficam sozinhas. Mas aqui ele se comparou como um pardal solitário no telhado. Aqui ele colocou uma situação para mostrar o quanto ele estava triste, o quanto ele se sentia abandonado, o quanto ele se sentia sozinho. E quantas vezes, arebedecor andai, você se sente sozinho ou sozinha, abandonado? Quantas das vezes você se sente solitário, excluído da sociedade, excluída da sociedade? Quantas vezes você se sente que o mundo se esqueceu de ti, que Deus se esqueceu de ti? Olha que interessante a gente fazendo essa analogia. Olha que interessante a gente entendendo essa palavra e abrindo os nossos olhos espirituais. Velo e sou como pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Tem dias tão difíceis, tem dias tão perturbadores, tem dias que o teu inimigo, se ele pudesse, ele te engolia vivo. Não é verdade? O inimigo das nossas almas. Quando eu falo inimigo, eu não refiro pessoas, mas sim o inimigo das nossas almas que causam situações ao nosso redor para nos abater, causam situações desagradáveis e tristes ao nosso redor para nos atingir, para nos afetar. Olha que diz aqui, os meus inimigos me afrontam todos os dias. Talvez você entrou aqui falando do mesmo jeito, todo dia eu sou afrontada, todo dia eu sou afrontado, todo dia tem uma dificuldade, todo dia tem um problema, todo dia tem uma perturbação, todo dia o inimigo usa alguém para me afrontar, alguém para me chatear, todo dia o inimigo usa situações para desanimar a minha fé e as minhas lágrimas já se misturaram com a bebida. É o que fala aqui o salmista, demonstrando quanto ele se encontrava triste. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como sombra que declina e como a erva me vou me secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, aleluia, e a tua memória de geração em geração. Sabe o que o salmista está falando aqui? Não importa que eu esteja triste. Não tem problema eu estar passando por tudo isso. Porque o Senhor permanece o mesmo para sempre. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. O Senhor é aquele que é o mesmo de geração em geração. E a tua memória permanece para sempre. Por que o salmista aqui falou da memória do Senhor? Você tem ideia por que o salmista falou da memória do Senhor? O salmista falou da memória do Senhor aqui, porque ele estava se referindo que mesmo você passando por todas as situações difíceis do dia a dia, aquilo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir, porque a memória dele não passa, ou seja, Deus ele não se esquece de você. Deus ele não se esquece de ti, Deus ele não se esquece de você, ele não se esquece daquilo que ele te prometeu, ele não se esquece daquilo que ele te falou. Deus ele não se esquece, a memória de Deus não é apagada. A memória de Deus não se apaga com o tempo, mas permanece de geração em geração, ou seja, aquilo que Deus falou, te prometeu anos atrás, não sei quanto tempo atrás, ainda permanece na memória de Deus. Deus não se esqueceu de ti.
Deus não se esqueceu daquilo que Ele te falou, daquilo que Ele te prometeu. Olha que coisa linda este salmo. Glória a Deus, aleluia. Tu me levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa linda o salmista falando aqui, que Deus ele ia restituir a terra. Deus ele iria restituir Sião, ele ia restituir aquele povo que estava perdido. Deus ia restituir a sua casa. Deus ele ia restituir aquelas pessoas que estavam afastadas de Deus. E quando Deus restituísse a Sião, quando Deus unisse aquele povo novamente que se dispersou, quando Deus ele unisse novamente aquelas pessoas que se dispersaram, cada um foi para um lado e se esqueceram de Deus, quando Deus unisse a Sião novamente, olha que interessante que fala aqui, quando o Senhor edificar a Sião na sua glória e a sua glória se manifestar e atender a oração dos amparados e não desprezar a oração, isso se escreverá para a geração futura. Isso vai passar de geração em geração. Quando Deus restituir a Sião, trazer o seu povo de volta, reunir aqueles que foram dispersos, espalhados pelo mundo, aqueles que se afastaram do Senhor, aquilo vai ser um momento tão forte, que vai passar de geração em geração. Vai ser lembrado, as gerações futuras, vai ser lembrado de geração em geração. E isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Aqui ele fala de um futuro, aqui ele fala de uma nova geração, aqui ele fala de uma nova Jerusalém, aqui ele fala que o povo que se criar, o povo que permanecer, o povo que for descendente, o povo que praticar as suas obras, o povo que se voltar para o Senhor, que se criar, aleluia, santo, santo, louvará ao Senhor. Aqueles que não se perderem, aqueles que não se afastarem, aqueles que permanecerem no caminho, aqueles que se criarem na presença do Senhor e passar de geração em geração, esses louvarão o Senhor, porquanto olhará desde o alto do santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados da morte. O que significa para ouvir o gemido dos presos? Para soltar os sentenciados à morte. Deus ele veio para os cativos, para libertar os cativos, para trazer vida a quem não tem vida, para trazer esperança a quem não tem esperança, para soltar aqueles que estão cativos, presos nas coisas deste mundo, presos nas coisas, nas garras de Satanás e seus demônios, para soltar aqueles que estão sentenciados à morte. Quem são aqueles que estão sentenciados à morte? Aqueles que se encontram perdidos, aqueles que se encontram fora do caminho. Aqueles que se encontram fora do caminho, da presença de Deus, espiritualmente estão sentenciados à morte. Olha que coisa forte.
Olha que coisa linda. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar aqueles que estão sentenciados à morte, para socorrer aqueles que estão perdidos, para socorrer, tirar do mundo das trevas aquele que para muitos o destino dele ou dela era a morte, que para muitos o destino daquela pessoa já não tinha mais solução, não tinha mais jeito, não tinha mais como consertar. Tem muitas pessoas assim, que fala de outras pessoas, e aquele ali não tem mais jeito, não. Aquele ali nem Jesus dá jeito. Já ouviu falar isso? Aquela lá nem Jesus dá jeito, aquilo ali é caso perdido. Aquilo ali já se perdeu. Aquela ali já se perdeu na prostituição. Aquele ali já se perdeu nas drogas. Aquele ali se perdeu no crime. Aquilo ali é caso perdido. Aquilo ali não tem mais solução. Ele está sentenciado à morte. O que vai acontecer com ele? Ele está sentenciado à morte. Quando já ouviram isso? Eu já ouvi muito. Pessoas que desistem de outras pessoas porque acham que não tem solução para elas, que acham que não tem socorro para elas, que acham que já não tem mais o que fazer para elas. Mas Jesus, ele veio para socorrer e libertar aqueles que estão sentenciados à morte. Aqueles que aos olhos de muito não tem mais solução. Aqueles que aos olhos de muitas igrejas abandonam. Aqueles que aos olhos de muitos pastores abandonam, porque acham que não tem mais solução. Já ouviu isso? Já viu isso acontecer? Eu já vi muito. Eu já vi muitos de igreja, muitos pastores abandonarem as suas ovelhas, porque acharam difícil demais de lidar. Porque era uma ovelha teimosa, uma ovelha cheia de problemas para tratar, uma ovelha cheia de machucado, cheia de bicho para tirar, e abandona a ovelha para morrer no abismo. Quantos já viram isso? Pastores, pregadores, igrejas abandonando as suas ovelhas, deixando elas se perder no abismo. Mas Jesus, ele veio para os presos. Jesus, ele veio para socorrer aqueles que estavam sentenciados à morte. Aqueles que muitos não deram nada por eles. Muitos que não deram nada, desprezaram, discriminaram, falaram que não tinha solução, que era para deixar de lado. Aquilo ali deixa de lado, aquilo ali nem tenta ajudar porque não tem jeito. Nem perca seu tempo ajudando ali, porque aquilo ali não vai para frente. Não. Jesus, ele veio por toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para tirar os cativos, para libertar os cativos, para tirar aqueles que estão sentenciados espiritualmente à morte. Para aqueles que estão perdidos, sentenciados às drogas e a um futuro de morte. Jesus veio para socorrer os doentes. Jesus veio para socorrer aqueles que estão presos, que precisam ser libertos. Olha que coisa linda. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudará e ficarão mudados. O salmista aqui é tão extraordinário que ele fala assim: Senhor, os meus dias estão tão abatidos, os meus dias, a minha força, eu perdi a força no meio da caminhada. O salmista está falando assim: Senhor, eu perdi a força de viver, perdi a vontade de viver. O salmista não estava bem, o salmista estava triste, estava desanimado na fé, o salmista estava querendo parar,
Talvez você entrou aqui assim, desanimado, querendo parar com tudo, querendo desistir da sua fé, querendo largar a mão de tudo. O salmista, ele falou assim declaradamente ao Senhor. Dizia eu, o salmista falando, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, cujos anos alcançam todas as gerações. Abateu a minha força no caminho e abreviou os meus dias. O salmista está falando assim, Senhor, as minhas forças se acabaram no meio do caminho. No meio da busca, no meio da caminhada com Cristo, no meio da busca, no meio do caminho, no meio do percurso que eu estava indo, caminhando, focado no alvo, focado em te buscar, focado em permanecer minha fé, em que minha fé não fosse abalada, mas eu perdi a força no meio do caminho. Eu perdi o ânimo, eu perdi a vontade, eu perdi a força no meio do caminho, eu perdi minha fé. E por causa disso, o salmista falou, Senhor, Deus meu, disse eu, não abrevie, não diminua os meus dias na terra. Tem misericórdia de mim, não diminua os meus dias na terra. Olha que interessante, não diminua os meus dias na terra. Olha isso. Deus meu, não leves no meio dos meus dias. Não me leve para onde? Que o salmo está falando. Para a glória, não me leve, não me tire dessa terra agora. Não encurte os meus dias de vida sobre a terra, porque eu estou sem força para caminhar. Não encurte os meus dias na terra, não me leves agora no meio dos meus dias. Olha que interessante. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com um vestido envelhecerão, como roupa os mudará e ficarão mudados. Aqui o salmista está falando assim, olha, muitos podem até desanimar, muitos podem até desistir, as suas vestes podem envelhecer, mas o Senhor pode mudar as vestes dessas pessoas. Mas o Senhor pode dar vestes novas. O Senhor pode vestir essa pessoa que está com vestes envelhecidas, que está com vestes destruídas, com vestes acabadas. O que significa vestes? A nossa vida. O que significa as vestes? Como está a nossa vida? Essas pessoas estão com as vestes envelhecidas, essas vestes estão velhas, mas o Senhor pode trocar essas vestes. O Senhor pode mudar essas vestes, como a roupa os mudará e ficarão mudados. O Senhor pode mudar a tua vida. O Senhor pode mudar a tua história. O Senhor pode tirar tudo aquilo que era velho e fazer tudo novo. Assim como fala na palavra do Senhor, Ibiricori, andai, andarasub, andaragaia, a Deus se fez novo, pois as coisas velhas se passaram, eis que faço coisas novas na tua vida. Eis que faço coisas novas para você. Tudo que era velho se passou. Tudo que era velho não te serve mais. Tudo aquilo que te machucava não te serve mais. Eis que faço coisas novas sobre a vida de vocês. Aleluia! O salmista está falando aqui, mesmo as vestes, mesmo com um vestido envelhecido, mesmo com a vida destruída. Olha que interessante, que forte essa palavra. Olha como Deus fala conosco através da sua palavra de uma forma grandiosa. Mesmo você estando com as suas vestes velhas, com um vestido envelhecido. O que é um vestido envelhecido? Um vestido que não serve mais. Um vestido podre. Podre do quê? Do pecado, do desânimo, da angústia, da depressão, da tristeza. Um vestido envelhecido. Um vestido envelhecido serve para quê? Para jogar fora. Porque um vestido, uma roupa envelhecida, podre, ela começa a se desfazer, ela começa a se desmanchar, ela começa a se rasgar. E aí não serve mais para usar. Não é assim?
Uma roupa envelhecida, um vestido envelhecido, com o tempo ele começa a se rasgar. Ele já não te serve mais. Ele já não te serve mais para nada. E mesmo você que entrou aqui hoje desanimado, cansado, cansada, triste, sem esperança, mesmo você, entrando aqui com as suas vestes velhas, sujas, cansado, fadigado, triste, desanimado, querendo parar com tudo. Mesmo você estando assim, com as suas vestes velhas, envelhecidas, olha o que diz estes salmos, esse versículo 26. Como um vestido envelhecido, como um vestido envelhecido, como a roupa, os mudará e ficarão mudados. E ficarão mudados. Você pode estar com a tua vida destruída. Você pode estar com a sua vida destruída. Talvez você está pensando com o teu coração, minha vida acabou. A minha vida está destruída. A minha vida não tem mais jeito. A minha vida não tem mais solução. Está tudo errado. Minha vida está destruída, como umas vestes envelhecidas. Está tudo errado, não presta mais. Mas o Senhor pode mudar. Ele pode colocar vestes novas. Assim como o salmista falou, como roupa os mudará. E ficarão mudados, e ficarão novos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode trocar as vestes daquele homem. Se o Senhor quiser, o Senhor pode trocar as vestes daquela prostituta. Se o Senhor quiser, o Senhor pode trocar as vestes daquele viciado, daquele drogado, daquele alcoólatra. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar as vestes daquele assaltante, daquele traficante, daquele assassino, daquele ladrão. O Senhor pode mudar as vestes, o Senhor pode mudar a vida daquela pessoa. O Senhor pode transformar, tirar as vestes sujas, as vestes podres, as vestes de perdição, as vestes de tristeza, as vestes do erro, do engano. E o Senhor pode colocar umas vestes novas. O Senhor pode mudar as vidas. O Senhor pode trocar as suas vestes. Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. O Senhor pode mudar a tua situação. O Senhor pode mudar a sua vida. O Senhor pode mudar as suas vestes. O Senhor pode transformar você, transformar a tua casa. O Senhor pode transformar a tua família. O Senhor pode transformar a tua vida. O Senhor pode transformar a vida de quem você está orando. O Senhor pode transformar, porque o Senhor pode trocar as vestes. Aleluia, Santo, Santo. Aleluia, o salmista ainda continua falando. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. O salmista, para completar e terminar este salmo, ele fala assim: Senhor, além do Senhor mudar a veste, o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou. A opinião de Deus não muda. O Senhor é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O tempo para o Senhor não é o problema. Sabia disso? Às vezes a gente acha que o tempo de Deus é o problema. Às vezes a gente acha que o tempo de Deus é o problema. O problema não é o tempo de Deus. O problema é você crer que para Deus agir na tua vida, Ele não precisa de tempo. Ele não precisa de uma data. Ele não precisa de um tempo determinado. Ele não precisa de uma data especial para agir na tua vida. Ele pode agir quando Ele quiser agir.
Porque para Deus não se limita no tempo. O poder de Deus não se limita no tempo. O Senhor, ele não se limita no tempo, ele age no presente, ele agiu no passado e ele vai agir no futuro e continuará agindo eternamente, fazendo e transformando e libertando e trocando as vestes. O Senhor continua. O poder do Senhor não se limita no tempo. Talvez você está falando assim, mas Deus vai mudar minha vida só daqui lá na frente. Não, Deus vai mudar agora. Deus pode transformar minha vida, pode libertar meu esposo, transformar minha família, quem sabe um dia, daqui a um tempo. Não, não é daqui a um tempo, é agora. O Senhor, ele não se limita no tempo. E aquele que permanece, os filhos dos teus servos continuarão, e aqueles que são a sua descendência permanecerá firmes, firmados perante ti. Aqueles que permanecem com o Senhor, aqueles que se mantêm firme com o Senhor, permanecerão eternamente ao lado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que salmos abençoados que Deus trouxe nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai querido e Pai amado, eu abençoo a vida de todas essas pessoas que oraram, que participaram. Eu abençoo a vida de todos que oraram, que escutaram a Tua voz, que escutaram a Tua palavra, que se alimentaram da fé através do Teu Evangelho. Que essas pessoas sejam alcançadas, tocadas pela presença do Espírito Santo. Que essas pessoas possam receber o melhor do céu, que essas pessoas não possam desanimar, não venham desanimar e nem parar no meio da caminhada, e que o Senhor venha a ajudar essas pessoas a permanecerem firmes na Tua presença. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu abençoo esse dia dessa pessoa que me ouve, que me escuta. Eu abençoo a semana dessa pessoa, abençoo a casa, abençoo o dia, abençoo a semana, abençoo a noite de sono dessas pessoas. Eu abençoo a todos que oraram, que participaram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, minha gente linda e abençoada. Que todos tenham um dia abençoado, que todos tenham uma semana abençoada, em nome de Cristo. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade para você participar mais vezes. Compartilha, pessoal. Eu tenho sentido que as pessoas não estão mais enganjadas em querer espalhar o Evangelho. Então, espalhe a palavra do Senhor, espalhe o Evangelho do Senhor, porque às vezes nós não temos palavras para consolar pessoas, mas o Evangelho, a palavra de Deus fala aos corações. Então, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, compartilhe esses salmos que falou no teu coração para falar com outras pessoas também. Porque às vezes as pessoas já não têm mais a quem ouvir, mas o que está faltando é ouvir a palavra de Deus. Então compartilhe essa palavra, compartilhe o Evangelho, compartilhe a palavra de Deus e que Deus venha socorrer pessoas, que a palavra de Deus venha tocar nos corações, que Deus venha trazer paz aos corações aflitos, angustiados, aos corações que estão perturbados, a pessoas que não dormem mais à noite, que têm problemas de dormir porque são perturbadas durante a noite. Compartilhe essa oração, compartilhe essa palavra, compartilhe esses salmos e que sejam todos alcançados pela graça de Deus, tocados pela presença do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, aleluia. E você que faz parte da comunidade, que está me ouvindo pela comunidade aí, entra na comunidade, dá o seu curtir na comunidade. E quem está me acompanhando pelo canal do YouTube, pessoal, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo, que sempre eu estou lendo os comentários e respondendo para os irmãos que pedem oração, respondendo para os irmãos que mandam mensagem para mim, pedindo oração, pedindo conselhos. Se inscreve aqui embaixo o seu comentário que eu vou responder para os irmãos e nós vamos interagir, nós vamos conversar, vamos orar juntos, vamos fortalecer a nossa fé na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Pega a sua mão direita, coloca a sua mão direita sobre o teu coração.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, minha gente linda e abençoada, e até amanhã, se Deus quiser.